Olá, estou aqui mais uma vez no canal Embaixadores de Cristo. Quero te convidar a se inscrever nesse canal. Se você gostou do vídeo, clica lá em curtir. E se edificou a sua vida, te convido a estar compartilhando com demais pessoas, ok? Bem, o que eu quero compartilhar hoje com vocês é sobre os últimos acontecimentos. Como mulher, é impossível a gente ficar indiferente a tudo o que nós temos presenciado através da televisão, através dos noticiários, o que tem acontecido com as mulheres. E isso tem inquietado o meu coração e eu tenho meditado muito nesses dias. E eu gostaria de estar compartilhando algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Amém? Nós temos visto aí mulheres que foram assassinadas pelos seus próprios maridos, mulheres que vêm sofrendo os mais diversos tipos de abusos, de violência doméstica, enfim. Alguns dias atrás ainda nós pudemos ver algumas mulheres também que perderam suas vidas, outras ficaram mutiladas por buscarem procedimentos estéticos, acreditando que através dos mesmos viriam a ter um corpo perfeito, um corpo mais bonito. Ou seja, muitos assuntos relacionados a mulheres. Temos também visto ainda alguns movimentos feministas que vêm brigando e defendendo a legalização do aborto no nosso país, né? E nós sabemos que dentro do que é permissível já existem, a mulher já tem o direito de levar adiante uma gestação. Em alguns casos, parece-me que no caso de estupro, no caso de risco para a mãe e no caso de algumas deficiências cerebrais na criança. Isso já garante à mulher o direito de seguir ou não com a gestação. Mas o que tem se buscado hoje nós temos visto que as mulheres querem ter o direito de abortar, independente de qualquer coisa. Ou seja, somos donas do nosso próprio corpo, né? Então eu tenho o direito de decidir sobre o que eu faço com o meu corpo. Enfim, se busca um direito pelo próprio corpo, se tem o direito, que lógico que a gente tem o direito sobre o próprio corpo, a mulher também tem o direito de não engravidar, né? Hoje existem métodos que a mulher não precisa engravidar. Então, se é a busca pelo direito, então tem o direito de não engravidar, né? Mas enfim, esse não é um dos assuntos principais, mas enfim, é um assunto que também envolve mulheres, né? E o que tem acontecido com a nossa geração de mulheres, né? Porque nós temos sofrido tanta violência, tanta coisa envolvendo a mulher. E o que eu quero dizer é que isso não está relacionado somente à mulher, né? Deus me levou lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, na criação, mais especificamente quando Deus decide criar o homem. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que do pó da terra Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança, e soprou nele o fôlego de vida. E disse então para que o homem governasse sobre toda a terra, sobre toda a criação. Só que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Então Deus decide ali criar a mulher. A Bíblia diz que o Senhor colocou o homem num sono profundo e da costela do homem Deus criou então a mulher. E ali Deus disse: governem sobre toda a terra, encham a terra. Vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse ali, Deus estabeleceu ali uma ordem. Vocês podem comer de tudo, mas não dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerdes dela, morrerás. Ou seja, Deus, quando criou
o homem e a mulher, Deus criou para que governasse sobre a terra, para que tivesse vida em abundância. Só que por causa da desobediência, nós conhecemos a história que Satanás veio na forma de serpente, seduziu a mulher, que fez com que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ali então Deus veio e falou para o homem que a partir daquele dia ele, se quisesse comer, teria que trabalhar, que do suor do seu rosto comerias o pão. E para a mulher ele disse que daquele momento em diante ela passaria a ter dores de parto. E para Satanás, a serpente, Deus disse: tu rastejarás e comerás do pó da terra, e da semente desta mulher nascerá um que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele lhe pisará a cabeça. Ou seja, Deus ali estava falando da vinda de Jesus Cristo. Deus ali já estabeleceu um novo plano, porque Deus sempre quis ter comunhão com o homem. E por causa do pecado, lá no início, no jardim, por causa dessa desobediência, o homem perdeu a comunhão com Deus. E Deus assim então envia Jesus Cristo. Jesus nasceu de uma mulher, concebido pelo Espírito Santo. Ele se despiu de toda a sua glória e veio como homem. E aqui ele cumpriu o propósito. Ou seja, ele nos ensinou o evangelho do reino, ele fez discípulos, ele morreu e ressuscitou, ele cumpriu o propósito pelo qual ele foi enviado. Ou seja, ele era unigênito de Deus e nos tornou primogênitos. Hoje, por causa dessa nova aliança, nós fomos religados novamente a Deus. Nós passamos a ter comunhão com Deus através do Espírito Santo. Não é por merecimento, é pela graça. A nova aliança foi estabelecida pela graça. Não é por nada que você venha fazer ou que você possa merecer. É de graça. Você precisa entender o sacrifício de Jesus Cristo e recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, para fazer então parte dessa aliança. Amém? Mas enfim, e por que então que hoje nós vemos homens e mulheres, homem esse que foi criado à imagem e semelhança de Deus, cometendo os mais diversos tipos de abuso contra a mulher, contra aquela que foi criada para ser a sua ajudadora, a sua auxiliadora? O que está acontecendo com homens e mulheres da nossa geração? Da mesma forma como Satanás tentou a Eva lá no jardim, fazendo com que ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós vemos hoje que esse mesmo espírito tem enganado homens e mulheres, que têm perdido não têm entendido qual é o propósito pelo qual nós fomos criados. Não têm entendido o propósito de Deus, porque Deus nos criou para um propósito. Porque nós vemos hoje mulheres em busca dos seus direitos iguais, né? Nós buscamos hoje direitos iguais, direitos esses que já nos é garantido através da palavra de Deus e através também de hoje de muitas leis, né? Muitas leis que nos garantem direitos iguais aos dos homens na questão com relação à profissão, enfim. Só que com isso tudo, muitas mulheres e homens se perderam. Mulheres que dizem que são donas dos seus próprios corpos, mas se são donas dos seus próprios corpos, então, como por exemplo na luta ali pela legalização do aborto, então se somos donos dos nossos próprios corpos, nós também podemos optar por não engravidar.
Hoje existem métodos que impedem a gravidez. Por que engravidar para depois abortar? Ou seja, por causa desse mover do engano, de liberdade, de modernismo, se perderam os princípios, os valores. Hoje nós vemos homens afeminados, mulheres masculinizadas. Quando eu falo afeminados e masculinizadas, eu não estou falando de gênero. Estou falando de postura. Sabemos que o homem, ele é o sacerdote do lar. Deus criou o homem para ser o sacerdote. A mulher para ser a ajudadora, auxiliadora. Só que hoje nós vemos muitas mulheres sendo os homens da casa e muitos homens sem saber quem eles são de fato. Ou seja, não sabem a sua identidade, perderam a sua identidade em Deus. Então nós, homens e mulheres, precisamos nos arrependermos, entendermos que nós muitas vezes estamos ocupando um lugar aonde nós não fomos chamados para estar. Precisamos, homens e mulheres, ocuparmos o lugar que Deus nos chamou para estar. E assim, de fato, pararmos. Hoje nós vemos homens e mulheres se degladiando, né? A impressão que se dá que o homem odeia a mulher odeia o homem. Não generalizando, é claro, a gente sabe que não é generalizado, mas o mundo caminha para isso, né? Onde há essa separação. E isso é muito triste porque Deus não nos criou para isso, né? Deus diz para que o homem amasse a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. E por que alguns homens têm matado suas esposas? E por que homens têm abusado de mulheres, praticado violência contra as mulheres? Porque são homens que não entendem o propósito de Deus. Se Deus diz que a mulher é do sexo mais frágil e que são herdeiras junto, então eu quero ler com vocês um versículo que está lá em 1 Pedro, que diz assim, ó: do mesmo modo, vós maridos, comportai-vos sabiamente com as vossas mulheres, pois elas são do sexo mais frágil e elas são herdeiras com vocês da graça que dá vida, ou seja, elas são herdeiras das mesmas coisas que vós. E por que então nós temos visto, né, muitos homens tendo essa postura de agressores? Lá em 1 Timóteo 3,11 diz: e as mulheres igualmente sejam dignas e não caluniadoras, sejam sábias e confiáveis em tudo. Nós temos nos perdido, precisamos nos arrepender. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Então, nós, homens e mulheres, precisamos nos arrependermos. Entendemos que Deus nos criou para um propósito. A palavra de Deus também diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, que nós possamos entender
qual é o nosso lugar em Deus, para que fomos criados, qual é o propósito pelo qual nós fomos criados. E eu quero te dizer que a mulher só será capaz de compreender quem ela é e qual foi o propósito pela qual ela foi criada, para que ela possa desenvolver a sua função, seja como esposa, seja como mulher, seja como filha, na sociedade, no reino. Quando ela tomar conhecimento dessa verdade, verdade essa que está lá na palavra de Deus, ali o Senhor, Ele abre os nossos ouvidos. Ali nós somos treinadas para ouvir a Deus. Ali nós percebemos de fato quem nós somos e para que nós fomos criadas. Nós começamos a enxergar, passamos a ver através das lentes de Deus. A minha oração é para que o Senhor revele a nós, mulheres e homens, quem nós somos em Cristo. Por que nós temos nos perdido nessa geração? Homens espancando mulheres, mulheres querendo assumir postura de homens. Que você possa entender isso, que você possa entender qual é o seu lugar. Deus não te criou, Deus não nos criou para sermos abusadas, para sermos espancadas. Ele nos criou para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que sejamos mulheres sábias, mulheres que edificam. Amém? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Até a próxima.